CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Rafael Pio. 4 horas, 4 minutos, hora dobrada. E começando nosso CBN Esportes, segunda edição deste dia 25 de janeiro, aniversário de 469 anos da grande capital do nosso estado, São Paulo, cidade onde eu nasci, inclusive, lá na Vila Guilherme, cidade onde eu aprendi muitas coisas, inclusive a gostar de futebol. Tá explicado, né, Bolachinha? Então tá bom. Era isso, era essa a minha intenção em dizer o porquê da minha preferência futebolística. Mas é que não tinha como. Eu vou começar contando em 30 segundos, Carlão de Freitas. Quando eu tinha 3 anos, o meu pai tinha uma lanchonete na rua do Pacaembu. E a camisa 12, que tinha a sede ali próxima, ela se reunia na sede e descia pro Pacaembu, cantando, bandeira naquela época, nastros e tudo, né, 87 e 1987, e aí meu pai descia junto, e os torcedores me colocavam no ombro, eu com 3 aninhos, me colocavam no ombro, eu ia passando de ombro a ombro dos torcedores da camisa 12, aquela coisa, e descia pro Pacaembu pra assistir os jogos do Corinthians. Foi assim que eu comecei a gostar de futebol. Sim. Aí depois as preferências vão mudando em relação a time, aquela coisa toda. Mas foi assim que eu aprendi, Carlão. Boa tarde. Boa que tarde, história Rafael da capital Pio, paulista. Que coisa linda, hein? Obrigado. Que coisa linda. E ontem nós estivemos na Selva de Pedra, né? E é muito gostoso. A capital, ela tem as suas peculiaridades, tem as suas dificuldades, mas, cara, é uma cidade mágica. Maravilhosa. Né? É diferente. Tem as coisas ruins, o trânsito e tal, mas é uma cidade diferente. Quando você vai para São Paulo, é diferente. E também tem algumas boas histórias, né? Eu lembro quando eu era pequenininho, nunca tinha ido ao Morumbi. E meu pai foi trabalhar num São Paulo e Palmeiras, semifinal do Paulistão, o primeiro jogo que eu fui 0-0. O segundo foi um que o Zete tomou por entre as pernas do Neto, uma cobrança de falta, São Paulo e Palmeiras, o São Paulo foi pra final. Mas a primeira vez, eu pequenininho, de táxi, eu e meu pai, e pra chegar no Morumbi, nós não fomos pela avenida principal que sai na cara, nós fomos por uma rua lá pelo bairro do Morumbi. Que de repente, do cai nada, no Morumbi. ele aparece assim, ele aparece, gigantesco. cara, meu pai olhou pra mim, eu tava branco, eu tive essa tremendo assim, porque o Morumbi ele é muito grande. Ele, diferente do Maracanã, o Maracanã é maior que o Morumbi, só que o Maracanã é no chão, né? Isso. O Morumbi, ele é uma panela. O Maracanã de longe você já vai vendo. Isso. O Morumbi não, você chega do nada, ele cara, aparece na sua frente assim, gigantesco. Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Porque é acostumado a Brinco de Ouro, Moisés Lucarelli é outra realidade, outra atmosfera. Rapaz, eu cheguei, meu pai conta até hoje, eu tinha 6, 7 anos, meu pai falou assim que eu ficava, parecia que eu tava vendo o ET, né, o Morumbi, mas algumas histórias apaixonantes e essa é a que me marca, acho que é o meu início futebolístico na capital paulista. Capital paulista é boa demais. Qual foi o seu primeiro contato com São Paulo, Antônio Lupe? Boa tarde. Tudo bem, Pio? Boa tarde, um abraço a você, a todos que acompanham o CBN Esportes, segunda edição. Meu primeiro contato foi quando, muito pequeno, né, a gente ia pra praia, a família toda, então a gente passava ali pela Marginal e via aquele riozão imenso, aquelas máquinas trabalhando, e eu falava, meu Deus, o que é isso? E aí depois, aos poucos, a gente viu o trabalho que é feito, a questão da poluição, infelizmente, mas que aos poucos a prefeitura, o governo estão tentando melhorar. E ontem, quando São Paulo já completava mais um ano de vida. Verdade, nós estávamos lá e uma coisa me chamou a atenção, 00:30 e um trânsito de aproximadamente 10 quilômetros em congestionamento por conta das reformas que são feitas no período noturno, só que mesmo assim o trânsito estava parado. Graças a Deus que foi do lado oposto do sentido
São Paulo interior? Não, por exemplo, a gente sabe, a gente entra nos aplicativos de comida aqui em Campinas, quando é 00:30, não tem mais nada, Sim, você não consegue pedir mais absolutamente nada. Recentemente eu saí de um show em São Paulo, ia ficar lá 3:30 da manhã. Falei, será que tem alguma coisa ainda no aplicativo aberta? Cara, você vai fazendo assim na telinha, ó. Joga a telinha pra cima e ela vai subindo de tantas opções que não para. E ontem à São noite, Paulo não para. como era feriado, a gente até passando nos locais, nos bares todos lotados, e aí todo mundo, nossa, mas como é que pode? Não para, né? Aí o Cabela sempre bem estudado, mas amanhã é aniversário de São Paulo. A gente falou, pô, é verdade. Se não fosse o Cabela, a gente não ia saber, a gente ia ficar assustado. A cidade que não dorme. A cidade que não dorme. E aí isso aí. vocês olharam e falaram assim... Quase que a gente parou, na isso verdade, É, né? quase, mas... Enfim, tinham 3 pessoas esperando em Campinas que fazem com que seja impossível vocês pararem. Exatamente. Há uns 15 anos A primeira atrás, vocês viagem que a gente poderiam foi pra parar. Rio Claro, deu um problema danado, mas... Segue o Eu jogo, mandei né? a localização em tempo real, a gente teve que entrar no local. E aí demorou um pouquinho, mas deu tudo certo. Deu. Você explicou e ela acreditou. Acredito. É o que mais Mas é o que importa. tava acontecendo, eu falei a verdade. Não, é o que mais interessa. E o Carlos Cabela pode, inclusive, reiterar Exatamente. que vocês fizeram um desvio de 50 minutos para levá-la até a casa dele. Isso. Que maravilha. Antônio Lupe, destaque da Macaca, que entra em campo logo mais, às 7 da noite, Lupe. Duelo de opostos, a Ponte Preta que busca aí manter o 100% de aproveitamento nas 4 rodadas iniciais do Campeonato Paulista da Série 2 com a volta de Elvis, vai enfrentar o Monte Azul, que ainda não venceu na competição. E o destaque do Guarani, Bugre derrotado ontem, lá na capital paulista pro Corinthians, 2-1. Alô, Júlio Nascimento. Oi, Pio, daqui a pouco todas as informações do Guarani, que já tá de olho no próximo jogo contra o Botafogo sábado em Ribeirão Preto. O Guarani, que ainda não deve contar com a volta de Giovanni Augusto e ganha mais uma preocupação. Nicolas Careca será reavaliado pelo departamento médico do clube. O Bugre tem até o momento 4 jogos do Campeonato Paulista e 4 pontos somados. Pio. Enquanto isso, bola rolando pela copinha lá no Canindé, que coisa, hein? Só dava América no começo do jogo. O América atropelando o Palmeiras, mas aí time grande é time grande, né? E no contra-ataque o Verdão fez 1-0, é a decisão da Copa São Paulo, sem dúvida nenhuma, melhores ataques da competição e também a melhor defesa, e tem penalidade máxima para o América, que pode empatar o jogo. Como dissemos, Carlão de Freitas, pressão do time mineiro, que pode chegar à igualdade agora, hein, Carlão? Rafael Pio, que boca, hein? Que coisa, boca. Boa tarde, mais uma vez. E você falando do jogo, só dava América quando vem a imagem, pênalti para o Coelho. Vamos ao vivo? Vamos ao vivo. É a oportunidade, a possibilidade do empate no Canindé. Vamos chegando a 40 minutos da primeira etapa. O Coelho com a possibilidade de empatar perdeu. Não, mas o rapaz... Ele mandou voltar. O juiz não Esse tinha nem juiz aí apitado. é o árbitro que captou a estreia da Ponte contra o Velo, que teve um pênalti pro Elvis bater. Ele demorou uma eternidade pra autorizar a cobrança. É o mesmo árbitro. Aí o goleiro tá lá desolado porque ele defendeu. Só que o árbitro tava de costas pro lance. Não, Exato. Olha, ele não tinha... Tava de Ansiedade. costas E o jogador ainda. do Palmeiras invadiu a área, também, na tinha cara do jogador. árbitro. Nossa, tinha jogador dentro da área. A batida Ansiedade, irregular, né? vamos... Ansiedade, Os né? meninos, nisso não tem jeito, né, Carlão? A falta de experiência manda, né? Com certeza, a ansiedade bateu, o menino já quis bater para se livrar do problema e, na verdade, criou outro, né? Porque o goleiro do Palmeiras defendeu, a responsabilidade aumenta. Lá vai o camisa 9 do Renato Coelho. Marques. Renato Marques. É o camisa 9 do América. Agora sim, né? confirmar. Juizão tá organizando ali a grande área, pedindo para ninguém invadir. Renato Marques, o camisa 9, um dos destaques do América. Nessa Copa São Paulo, vai pra bola, bateu no mesmo canto.
bateu no mesmo canto e agora goleiro pra um lado, bola pro outro, empata o América e o Ameriquinha tá melhor no jogo, Carlão. O América cumpre uma Copa São Paulo sensacional, principalmente a maneira como o América se classificou, goleando ou aplicando um placar clássico sobre o Santos em plena Vila Belmiro, não se abatendo diante de adversários mais fortes. Nós aqui de Campinas experimentamos do veneno do América Mineiro, a Ponte Preta na primeira fase, e vai igualando as ações com o Palmeiras. Você já dizia, no caminho não tive a oportunidade de acompanhar, mas o América já jogava melhor que o Palmeiras, tomou o gol, mesmo assim, foi lá e buscou o empate ao 6º gol do Renato Marques. 6º gol, grande artilheiro, destaque do Ameriquinha, 42 minutos do segundo tempo, 1-1 na decisão da Copinha. No ar o CBN Esportes, com os trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, a produção de streaming é de Daniel França. Apresentação, Rafael Pio. A gente volta já pra falar do vôlei Campinas, vai ter público amanhã no Taquaral, hein? E as informações da Macaca que joga hoje à noite, inclusive com uma entrevista especial de Antônio Lupi. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19 3753 4400. 4h15, Mário Quintino chegando com as primeiras informações pra gente aqui no CBN Esportes. Boa tarde, Marinho. Oi, Pio. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo com informações da rodovia dos Bandeirantes. Quem vai em direção de Jundiaí, também da capital, por enquanto segue sem problemas em toda extensão, mas tem lentidão no sentido interior da Bandeirantes, na altura de Jundiaí. Segundo a concessionária que administra a rodovia, lentidão do quilômetro 44 até o quilômetro 46, por isso atenção para quem sai da região de Jundiaí e vem em direção de Campinas, utilizando aí a rodovia dos Bandeirantes. Pela rodovia Anhanguera, por enquanto o nosso ouvinte encontra boas condições nos dois sentidos, tem trânsito mais intenso na altura do Nova Aparecida em Campinas, aí tanto em direção da capital quanto no sentido do interior, mas por enquanto segue sem pontos de parada. Pio. Valeu, Mário, que volta daqui a pouco. Precisando de uma grana extra? Antecipe até 10 parcelas do seu FGTS no Mercantil e saia do sufoco. Rápido, fácil e não precisa abrir conta. fgts.mercantil.com.br. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Oferecimento Good Bom, super simples. Super oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. E a direção do Vôlei Campinas informou que haverá público na partida de amanhã contra o São José, às 7 horas da noite, no ginásio do Taquaral, partida válida pela Copa Brasil. Todos sabem, a Lagoa do Taquaral, o Parque Portugal, ele está fechado por conta da tragédia que aconteceu ontem, vitimando uma criança
numa queda de uma árvore de grande porte, mas o acesso não será feito pelo portão 7, e sim pelo portão que fica exatamente em frente ao ginásio do Taquaral. Haverá, inclusive, uma sinalização toda especial para que o torcedor possa ir diretamente para dentro do ginásio. Não será permitida a circulação de pessoas, inclusive, no entorno e no espaço onde fica o ginásio do Taquaral. 1 quilo de alimento não perecível, carga máxima, e os ingressos já podem ser trocados no site voleirenata.com.br. No Good Bom, a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado. Na loja ou no site, você encontra tudo sem perder tempo. Além de ofertas imperdíveis, válidas para o Clube Good Bom. Confira: costela suína fresca, R$19,98 kg. Feijão carioca ou liron 1 kg, R$7,98. Peito de frango resfriado, R$8,98 kg. Azeite Carbonel único, vidro, 500 ml, R$19,98. Ofertas válidas até 25 de janeiro. Acesse goodbom.com.br e cadastre-se no clube. Good Bom, super simples. Você sabia que a Unimed Campinas está com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo? Isso mesmo, são 6 meses de desconto na mensalidade. Além de médicos de várias especialidades, telemedicina, aplicativo e descontos em farmácia, você ainda tem essa super oferta. São tantos benefícios que a sua carteirinha virou um carteirão. Aproveite e contrate agora mesmo. Oferta por tempo limitado. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4:19. Eu acho que foi pênalti pro América. Mais um, hein? Vai ter VAR. Antônio Lupe, informações da Macaca. Mas antes da gente falar sobre o time, e vamos falar sobre o jogo contra o Monte Azul logo após o repórter CBN, você tem um entrevistado especial da Macaca hoje, Lupe? Exatamente. Anderson Nicolau, preparador físico da Ponte Preta, nos atendeu para falar um pouco mais sobre esse trabalho durante a pré-temporada, já que a Ponte Preta fisicamente apresenta aí bons resultados no início da Série A2. E o Anderson Nicolau falou qual é o grande segredo para esse aprimoramento físico dos jogadores da Ponte. Olha, eu acredito que é uma junção de fatores, né? Nós não podemos destacar assim, simplesmente uma unidade, né? Desde quando nós terminamos a temporada do ano passado, quando nós decidimos um período de férias, nós tivemos uma conversa com todos os atletas, né? E eles receberam uma cartilha e executaram muito bem durante o período de recesso. Então, quando esses atletas já se apresentaram para a gente na segunda semana de dezembro, nós não precisamos iniciar do zero. Eles já vieram com um lastro de treinamento e isso facilitou já para a gente poder dar andamento. Soma-se a isso, nós temos a capacidade dos atletas, né? O perfil que foi elaborado pelo professor Hélio dos Anjos, juntamente com o Guilherme e a direção do clube, foram atletas de um perfil que se encaixe na metodologia e no que o professor Hélio gostaria como plano de jogo, né, da equipe. Então, atletas como o professor Hélio mesmo utiliza, atletas com saúde, né? Então, isso também é um fator muito determinante. Além também das condições que nós enfrentamos, principalmente na nossa pré-temporada. Agora, no final, nós conseguimos, né, através da direção, ter todo um respaldo para podermos desenvolver o trabalho e, automaticamente, todas as funções do clube, né, desde a fisiologia, fisioterapia. Então, assim, a gente não tem como elencar ou destacar um pilar. São vários fatores que o futebol pede hoje. Então, a soma de tudo isso, e principalmente dos atletas, né, eles entenderem, e aquilo que o professor fala muito, né, ele, o Guilherme principalmente, é pagarem o preço, né? Porque o preço para se trabalhar com a gente, com ele, não é baixo, não. A cobrança é muito grande, né? Então, o preço é alto. E aí, automaticamente, as coisas começam a acontecer, mas é principalmente devido a tudo aquilo que nós realizamos aí durante esse período de preparação. E essas 3 primeiras partidas, eu acho que isso é reflexo desse trabalho, porque não foram partidas fáceis, porque em 2 a Ponte teve que saiu atrás do marcador e teve que buscar o resultado. Em uma delas, com um campo extremamente pesado, como foi contra a equipe do São Caetano. E contra o 15, um calor absurdo, onde a Ponte se mostrou bem fisicamente. Você acha que essas 3 primeiras partidas, da forma com que elas se desenharam, foi um grande teste para o lado físico da Ponte? Não, com certeza, né? Uma observação muito, muito bem feita. E isso se mostra até nos números, né? O primeiro jogo do Valor Clube, nós tínhamos uma situação que nós poderíamos ter os atletas, digamos, um pouco mais presos, né?
porque nós fizemos apenas 2 jogos treinos e automaticamente isso iria, digamos, soltar ao longo da temporada. O jogo de São Caetano ele ficou uma característica diferente, né? Devido às condições do campo e a forma como também a equipe adversária atua, eles interferem nos números, né? Quando você tem uma equipe com jogos de transição, outra com uma equipe com um bloco mais baixo ou bloco mais alto, tudo isso interfere nos números. O que nós passamos para os atletas, e é interessante, é os atletas terem aquilo que nós falamos, eles terem condições de executarem aquilo que o jogo pediu. Isso já foi cobrado desde o jogo do Velo Clube. Contra o São Caetano, nós já tivemos uma das métricas que nós chamamos de metros por minuto, que foi o nosso jogo mais volumoso dos últimos jogos, incluindo da Série B. Né? Nós tivemos atleta batendo 11 quilômetros num jogo. No final do primeiro tempo, nós tínhamos 7 atletas que já tinham percorrido mais de 5 quilômetros em um tempo. Entendeu? Apenas os 2 zagueiros e mais um atleta que ainda não tinha passado dos 5 quilômetros, estava muito próximo. Então, os nossos zagueiros terminaram com mais de 10 quilômetros. Automaticamente, no jogo do 15, não foi um jogo nosso jogo mais volumoso, mas já foi um jogo que os padrões de intensidade já foram superiores ou próximos dos da Série B do ano passado. Então, na terceira rodada, nós já estamos conseguindo atingir números no que se refere à intensidade da equipe, daquilo que nós iremos encontrar ao longo da temporada. Né? Então, assim, nós já tivemos atletas ali atingindo altas intensidades, um número de sprints muito alto, que nós contabilizamos isso jogo a jogo e também nos treinos, porque as nossas avaliações elas são realizadas em todos os treinos, né? Pensando nos jogos aí da temporada. Eu sei que é complicado para o profissional, tanto da comissão quanto da diretoria, a gente falar específico de um jogador, mas não tem como a gente fugir do assunto Gé. Porque, como o Hélio disse, foi a primeira vez que ele fez uma pré-temporada. A gente sabe que ele é um atleta que tem a sua qualidade física, ele é um atleta magro, um atleta alto, que deve ter aí se cuidado ao longo da vida, mas é diferente fazer uma pré-temporada. Como é que você viu a resposta desse jogador e como foi o trabalho para que ele pudesse incorporar esse período de testes que ele nunca tinha passado em sua carreira? Essa situação, acho que o grande mérito aí de todos, né, não foi somente a pré-temporada, porque a pré-temporada do Jala já começou um pouco antes dos outros, foi quando ele veio se incorporar na equipe, ali por volta do final do mês de setembro. Então, ali já foi um período de adaptação para ele, né? Então, isso daí já ajudou. Nós temos hoje, assim, uma linha de trabalho ali na ponte, visando muitos trabalhos de força. Então, automaticamente, o atleta ele sente um pouco no início, né? Quem não está acostumado, o caso já foi isso daí. Mas a gente tem que ressaltar também o lado do atleta, né? É um atleta que já tem, assim, uma coisa inata dele, assim, ele já tem essa força natural, que automaticamente, com os trabalhos que nós vamos realizando, isso aí vai se aflorando cada vez mais, né? Então, ele está se ambientando a várias questões, né? Nós estamos procurando, principalmente, padrões de movimento, tentar corrigi-los nesse sentido. Ao longo da pré-temporada, nós tivemos conversas com ele também sobre esse novo mundo, né, que ele está vivendo. Mas, obviamente, que tem ali a qualidade do atleta também, que essa sempre sobressai, né, a tudo isso. Então, tem sido uma grata surpresa e tem nos ajudado bastante. E se permite também puxar mais um atleta para essa nossa conversa, o Matheus Jesus, porque o próprio Hélio, na última entrevista, disse que ele está voando nos treinos. E a gente conhece o Matheus Jesus, que ele sempre teve a dificuldade da questão do peso e de entender que ele precisa do corpo para fazer aquilo que ele sabe, que é jogar futebol. Depois de um período que ele ficou aí afastado por conta do doping, você que teve aí um trabalho também mais próximo, focado à parte física, você entende que a resposta do Matheus Jesus, quando ele estiver pronto, vai ser positiva? Não tenho dúvida disso. O Matheus tem trabalhado muito, né? Desde quando ele já se apresentou, eu até vou abrir um espaço aqui, que ontem eu fiz até uma brincadeira com ele, como ele perdeu muito peso, nós temos ali alguns coletes, né, de treinamento. Então, até ontem no treino, eu fiz com que ele treinasse parte do treino com um colete de um peso que ele perdeu ao longo da temporada, para ele ver, porque aquele peso era adicional, não era uma massa muscular, era um peso extra que ele estava carregando no corpo dele. Com 2 minutos de treino ele tirou, ele falou, não estou conseguindo fazer nada. Olha o que você estava carregando desnecessário no teu corpo, né? E eu acho que nós da comissão técnica, acho que esse é o grande trabalho de todos, fazermos com que os atletas acreditem num propósito, em uma ideia, né? Como o professor fala, né? Que eles paguem um preço.
e automaticamente quando esse atleta ele vai pagando, ele vai vendo a evolução, ele vai se sentindo bem, né, que nós vamos construindo isso com eles, isso ajuda muito. Então, assim, o Matheus tem treinado muito bem. Agora o que a gente vai ter que tomar um pouquinho de cuidado com ele vai ser nesse retorno da liberação dele para os jogos, que são 10 meses, por mais que ele está treinando, o jogo acaba sendo diferente, né? Então ele vai ter agora esse, nós chamamos de lastro de jogo, e automaticamente aí a gente tem certeza que ele vai nos ajudar muito na temporada. Você pode nos falar qual era o peso desse colete ou não? Ah, tava pesado. Ô Anderson, eu quero agradecer aqui o espaço para você ter nos atendido, foi uma honra, foi uma grande alegria conversar com você, mais uma vez parabenizá-lo pelo trabalho que vem sendo desenvolvido pela parte física da Ponte, não só você, mas toda a estrutura de profissionais que estão por trás, o Giga, entre outros profissionais aí da Ponte Preta, mas parabéns pelo trabalho e obrigado por atender a reportagem aqui da Rádio CBN. Não, eu que agradeço o convite aí, né, foi importante esse final que você falou, que não é o Anderson, é muito pelo contrário. Eu acho que encabeçado principalmente pelos trabalhos do Hélio, né? Os trabalhos do Hélio são trabalhos de altíssima intensidade, que já coloca o atleta muito próximo, né? Ou até passa daquilo que o jogo vai exigir. Então, participar da comissão do Hélio ajuda muito no que se refere à condição física, né? O Guilherme, o Marcelo ali, que eles nos auxiliam com todos os grupos, o pessoal do departamento médico também, que nos dá um suporte muito grande, o Giga, como você falou, que realiza um trabalho brilhante juntamente com o Cauê, né, na fisiologia. Então, todo esse suporte aí nos ajuda, né, para que a gente possa treinar os atletas, né, no ápice da sua performance esportiva, para que eles possam chegar aí no dia dos jogos estarem bem, para poder realizar todas as demandas que o professor vai pedir para eles ali. Então, obrigado pelo espaço também, a gente está falando com vocês aí, a gente está sempre à disposição. Anderson Nicolau, preparador físico da Ponte Preta, eu particularmente gostei do bate-papo, né? Um profissional que consegue responder as coisas de forma clara. Quero também aqui agradecer sempre a assessoria de imprensa da Ponte Preta, através do Paulo Santana e também do Thiago Toledo, que nos liberaram esse bate-papo, não para nós, mas sim para o torcedor da Ponte entender o que acontece, principalmente nessa parte física, onde a Macaca tem se destacado nesse início de temporada. E que hoje, Carlão de Freitas, dá tempo, né, de eu bater o papo com o Carlão, e daqui a pouco a gente fala sobre o jogo de hoje, mas hoje em dia o departamento físico ele corresponde a 50% do sucesso do time. Olha, os minutos finais da Ponte nestas 3 primeiras rodadas foram minutos interessantíssimos com relação à parte física. É claro que a gente tem que levar em conta, nós falávamos em off e eu já disse também em algumas jornadas, a diferença estrutural da Ponte, né, em relação aos demais é grande e isso tem influência. Em Rio Claro foi assim, em Piracicaba foi assim, contra o São Caetano em Campinas também foi assim, e ainda com o gramado pesado. Agora, vai chegar um momento que as equipes vão igualar, né, daqui 2, 3 rodadas, mas eu acredito que com essa estrutura que a Ponte está fazendo, com essa preparação física, né, o Nicolau fazendo um trabalho bacana, show a história do Matheus Jesus, né, muito legal, cabeça no lugar, e magrinho, e bola ele tem. Então que ele possa ir focar na carreira e ajudar demais, não só a Ponte, mas tem futuro, ainda dá tempo. Fiquei curioso para saber qual o peso desse colete que ele treinou. O colete é pesado. Para ficar 2 minutos e tirar? Intervalo de jogo lá no Canindé, final da Copinha, Palmeiras e América vão empatando por 1-1. Intervalo, repórter CBN, a gente já volta para falar de Ponte Monte Azul hoje à noite. CBN Esportes Campinas, 2ª edição. A Garden Pisos quer deixar seu ambiente limpo e confortável, pagando só um pouquinho por mês. Na compra de pisos laminados ou vinílicos, junto com qualquer modelo de sofá, parcelamos em 18 vezes sem juros e sem entrada no cartão de crédito. Acesse gardenpisos.com.br ou chame em nosso WhatsApp 19 99155 0765. 19 99155 0765. Garden Pisos. Repórter CBN. Quarta-feira, 25 de janeiro de 2023.
A lista de credores da Americanas tem quase 8 mil nomes e dívida de 41 bilhões e 200 milhões de reais. Desse total, 41 bilhões são referentes a créditos sem garantia. Os bancos são os maiores credores, mas a lista contém gigantes do setor de tecnologia, como Google, Apple e Samsung. Entre os bancos, a maior dívida é com o alemão Deutsche Bank, no valor de 5 bilhões e 200 milhões de reais. A Americanas entregou hoje a lista de credores à 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. A Polícia Legislativa do Senado identificou mais 23 pessoas envolvidas nos atos terroristas de 8 de janeiro. De acordo com o site de notícias G1, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, deverá enviar ainda essa semana à Procuradoria-Geral da República um pedido para que os suspeitos sejam investigados. Se confirmada, essa será a 2ª representação enviada pelo Senado à PGR. Um homem de 39 anos morreu ao cair durante um voo de paramotor em Paulinha, no interior de São Paulo. Reginaldo Aparecido de França chegou a ser socorrido por um médico cardiologista que estava no local do acidente, mas não resistiu. O acidente aconteceu na manhã de hoje. Novas imagens das primeiras declarações da jovem que acusa o jogador Daniel Alves de agressão sexual vieram à tona. Segundo o jornal espanhol El Periódico, um policial que trabalhava na boate em Barcelona no dia em que a situação aconteceu estava com uma câmera no peito e filmou acidentalmente os relatos iniciais da mulher. A reportagem diz ainda que a perícia encontrou novas provas que reforçam a versão da vítima. Daniel Alves está preso temporariamente e nega as acusações. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Trânsito. 4h35, Mário Quintino de volta agora para trazer informações sobre o trânsito. Como está a condição para os motoristas pelas ruas e avenidas, Marinho? Tem trânsito bastante intenso, Pio, para quem segue pela Avenida Norte e Sul e vai em direção do Taquaral. Inclusive, diminui a velocidade, principalmente nas proximidades da Orozimbo Maia. Atenção aí pela Avenida Norte e Sul, no sentido do Guarani. Aí, por enquanto, o nosso ouvinte segue sem maiores problemas. Na Moraes Salles também tem lentidão para quem vai em direção da região central, do Laurão até a chegada para a Rua Coronel Quirino. E rapidamente eu trago uma atualização também da Bandeirantes. Ainda tem lentidão naquele trecho lá de Jundiaí, à altura do quilômetro 46. Inclusive, a informação da Polícia Rodoviária é que aconteceu um acidente ali no trecho. Então, atenção para quem sai de Jundiaí e vem em direção de Campinas. Se puder, a rodovia Anhanguera, para quem vem em direção de Campinas, é o melhor caminho na altura de Jundiaí. Pio. Obrigado, Marinho. Até amanhã. Até amanhã. Tóquio Marine Auto. Pagamento em até 12 vezes sem comprometer o limite do cartão, guincho com quilometragem ilimitada e ampla cobertura. Fale com seu corretor. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4h36, vai começar o segundo tempo lá no Canindé, segue 1-1. Palmeiras e América, final da Copinha. Antônio Lupe, logo mais às 7 da noite, abertura da jornada aqui nos 99.1 e também no YouTube. 6h30 com Eliel Almeida, Carlos Cabela, Carlão de Freitas e Antônio Lupe. A bola rola às 19, Lupe. E como eu disse no destaque, um duelo de opostos. Enquanto a Ponte Preta mantém 100% de aproveitamento nesse início de competição, o Monte Azul vai em busca da sua primeira vitória dentro da Série A2. A Ponte, 3 jogos, 3 vitórias. O Monte Azul, 2 derrotas e 1 empate. Monte Azul com muitos garotos na equipe. E Tuca Guimarães no comando técnico, treinador que teve passagens aí por alguns clubes da Série A2, Série A3,
teve até um certo sucesso quando dirigiu o Comercial numa Copa Paulista, mas não conseguiu chegar às fases finais. A Ponte deve jogar com o Elvis no meio-campo, recuperado de uma gripe, e o Thiago Oliveira na vaga do Guilherme no sistema defensivo. Se não tiver nenhum problema até momentos antes da partida, provável escalação da Macaca: Kaique França no gol, na direita o Luiz Felipe, na zaga o Matheus Silva, o Mateusão e também o Thiago Oliveira, e na lateral esquerda o Arthur. Meio-campo: Amaral, Leonaldi, Júnior Tavares e Elvis. Na frente, Pablo Diego e ele, Gé. E a expectativa é de um bom número de torcedores. Lá dentro do Majestoso, a expectativa é de mais de 5 mil torcedores hoje no Moisés Lucarelli, viu, Pio? Macaquina com Gé e mais 10, Carlão de Freitas. Eu gostei do Pio, do Lupe. E ele, Gé. E realmente ele incorporou, né? Rapidamente, você sabe o que é legal de jogador como o Gé? Não importa se tá jogando contra o Novo Horizontino, Monte Azul, Comercial, Botafogo, seja lá quem for, ele joga do mesmo jeito, porque é um cara que, pra ele, a Ponte Preta é um sonho muito distante. Era um sonho muito distante. Então ele tá jogando cada jogo como se fosse o último da vida dele. Não estou comparando, mas essa coisa de enfrentar o Milan ou enfrentar o Monte Azul, quem era assim, talvez até pela infância, pela trajetória de vida muito difícil, o Tevez. O Tevez disputou o Paulistão aqui, 2005, né, quando ele chegou. Cara, ele jogava contra o São Paulo no Morumbi, era o chato, né, o chato positivo, não deixava o zagueiro em paz, vinha jogar com a Inter de Limeira aqui do mesmo jeito. E o Gé é dessa maneira, é um cara que incorporou, que vestiu a camisa. Mais uma vez, uma certa empolgação com relação ao Gé me incomoda um pouquinho. Ainda é um jogador com limitações, ainda é um jogador que precisa de ajuste, só que a maneira como ele vestiu a camisa da Ponte, o comportamento dele, a parte técnica também, tudo leva a crer que se ele tiver a cabecinha no lugar, sem lesões graves, a carreira dele, ó, só é subida. E esse time, com o Elvis de volta, com o Thiago lá no sistema defensivo, a Ponte tem tudo pra emendar a quarta vitória seguida? Tem tudo pra vencer, Pio. É claro que se a gente pegar aqui as suas meninas que torcem pra Ponte Preta, e se você mostrar, filha, Monte Azul, olha a Ponte, ela vai falar 8-0 Ponte Preta, né? O retrospecto do Monte Azul, o que a Ponte está fazendo, a estrutura, este início de Série A2. Agora, a Ponte pode fazer com que a partida se torne fácil. Agora, antes é complicado. Eu vejo o Monte Azul querendo vai jogar atrás da linha da bola, vai tentar um contra-ataque, vai jogar no erro da Ponte. Agora, cabe a Ponte ter a paciência, a maturidade, tentar abrir o placar o mais rápido possível para aí sim transformar a partida num jogo mais tranquilo. Olhando a escalação do Monte Azul, o Lupe falou aqui do Tuca Guimarães, o jogador mais conhecido do público é o André Zuba, né, que foi revelado aí pelo Palmeiras, já rodou o interior, é um nome assim de maior destaque da equipe do Monte Azul, que certa feita em 2010 atrapalhou uma barbaridade a Ponte no Paulistão. Ponte venceu 2-1, gol de Leandrinho aos 44 do segundo tempo. Na Série A2, eu não tô falando pra elas quando tem jogo da Ponte, porque assim, óbvio, elas têm 9, 11 anos, elas não acompanham ainda a fundo pra saber os dias dos jogos, mas sempre que elas descobrem por algum motivo ou outro, elas querem apostar comigo o quê? Se elas ganharem, é um milkshake do McDonald's pra cada uma. Se eu ganhar, é um beijo de cada uma e tá ótimo. E é impressionante. Todas as vezes que elas apostam, a Ponte ganha. Eu tava já ficando bem pobre. E na Série A2 vai ser uma vitória atrás da outra. Então é melhor não apostar, né, e nem fala, mas é melhor não apostar. Concordo com você. Monte Azul, tem alguns assuntos, tem algumas histórias. Eu carrego Monte Azul. Monte Azul faz parte da minha vida. Olha aí, mais histórias. Faz parte da minha vida. Tá legal de história. Monte Azul. Forrest Gump. Meus avós, por parte de pai, eles moravam em Bebedouro, que fica aí cerca de 15 quilômetros de Monte Azul, é muito perto. Hoje os dois já moram com o Papai do Céu, mas as minhas férias escolares eu passava todas em Bebedouro. E o meu avô é de Monte Azul Paulista, inclusive está sepultado em Monte Azul Paulista. E certa vez eu era garotinho,
fui pra Bebedouro, ficava 30 dias em Bebedouro, a gente gostava de jogar bola, tinha meus amigos lá, e aí surgiu a informação, vai ter uma peneira em Monte Azul. Monte Azul tava melhor do que a Inter. A Inter nunca foi bem, é o time que eu torço, mas enfim. E aí a gente falou, pô, vai ter peneira, vamos lá. Falou, vamos, o que Você é? garotinho, sonhando tipo, ser jogador de futebol. Falei, como é que funciona? E lá é assim, você pegava o ônibus na rodoviária, tinha ônibus a cada meia hora, puf, Monte Azul. E aí falou assim, vai ter um teste. Falei, bom, teste, beleza, né? Peguei minha calça, meu sapato, minha camisa polo. Falei, deve ser um teste de escrita, né? Subi no ônibus, meu amigo que é comigo não foi. Fui sozinho. Subi no ônibus, parava na rodoviária, que Monte Azul é pequeno, é tudo perto, fui pro estádio. Aí cheguei lá, o responsável falou assim, pois não, eu falei, vim fazer o teste. Ele falou, e o uniforme? Eu falei, que uniforme? Não, mas você tem que vir, o teste é aqui dentro do campo. Eu falei, mas não é teste de escrita? Ele falou, não. Fui reprovado, foi a única vez que eu fiz uma peneira na minha vida. Você não fez, né? Não fiz, mas eu sequer participei da peneira, porque eu fui com o traje... não inadequado pro inadequado. evento. Então, assim, mas eu carrego Monte Azul, assim, porque... Então você achou que clássicos. o teste pra virar jogador de futebol era de Eu pensei escrita. que fosse teste tinha que escrever, Teria que ser, nome, já RG, era veia jornalística. Ele já queria ser assessor de imprensa no Eu Monte cheguei Azul. lá, todo mundo de camisa, short, chuteira, Jesus. e eu de sapato, calça jeans, Meu cintinho, Deus. cinto e uma camisa polo. Que história. Meu Deus do Meu céu. avô ficou bravo quando eu cheguei, porque eu não falei nada, eu só fui, né? Primeiro, eu demorei pra chegar, e segundo, foi com... Ele teria Meu avô jogou no Monte Azul, meu avô foi craque. Meu avô jogou no Monte Azul e na Inter de Bebedouro. Ele ia pro Guarani, ele vinha pro Guarani, mas ele teve uma lesão no último jogo dele no joelho, e aí o Guarani, na época, não quis sacramentar a negociação. Estádio Otacília Patrícia Arroio. Além do estádio do Monte Azul, apenas o estádio do Olímpia. São os dois únicos estádios com nomes femininos no Brasil. É, verdade. Você fez peneira alguma vez, Carlinhos? Não. Meu sonho, assim, a minha geração, o sonho era jogar na escolinha do mestre de cá. Mas eu era um bom jogador, mas eu não sei. O meu pai sempre colocou na cabeça que jogador de futebol é uma profissão difícil, é tudo ilusório, tal. E eu meio que comprei essa ideia. E eu sempre joguei em escolinha e tal, mas tentar, assim, a minha carreira futebolística não teve esse desfecho aí. Não, mas foi só essa também, não tive mais nenhuma. Não, eu vou ter que falar porque quem tá no YouTube não tá entendendo nada. Ô, Bolachinha, vamos combinar o seguinte, eu termino e você cola o comercial. Você falou assim, meu pai sempre pôs na minha cabeça que jogador de futebol é muito difícil. A Bolacha disse o seguinte, e rádio é muito bom. Não, mas o rádio é outra história. Que a minha mãe falava assim, estuda, eu fui pro estúdio. Aí, velho, não tem jeito. Aí, acabou, a gente volta já pura. pra falar do Bugre. 0x0, o 0x0, não, 1x1 na final da Copinha. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha Cooper.
cooperando. Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. WhatsApp da CBN Campinas, 991869070. O Wilson Rocha tá dizendo aqui, ó, o nome do estádio do Guarani também é feminino. Ô Wilson, na realidade, e até o que o Lupe falou, não é nem a questão de nome, do nome ser feminino ou masculino, né? Ser nome de mulher. Isso. O estádio em Monte Azul, ele chama... Otacília Patrícia Arroio. E o de Olímpia, Tereza Breda. Exato. Então são nomes de mulheres, né? Era isso que a gente tava falando. O estádio do Guarani, Brinco de Ouro da Princesa. E que na verdade é masculino também, né? Porque é brinco, né? É o brinco, né? Ele é da princesa, mas ele é o brinco. Então também é no masculino. Boa tarde, Pio. O Gé pode ser comparado ao Bruno Henrique do Flamengo, Valmir de Mojimirim. É quem tá dizendo aqui. Mais tarde, né? Começou de ter começado mais tarde. Boa tarde, Pio. O Gé fez o Ponte Pretano perguntar: quem é Luca? Tiago Prado tá dizendo aqui. Ô, Tiagão. Gostei da sua empolgação. Calma um pouquinho. Mas pode ser, né? Pode ser que daqui a pouco... É o início de carreira. Tem 22, 23 anos, né? O Luca 23, já, né? O Luca já está encerrando, já está enxergando ali a linha de chegada. O Gé não, o Gé está iniciando. E aí eu poderia ser, assim, eu vou ser maldoso com o Luca, mas a média do Gé é melhor que a do Luca agora. Né? Tem 3 gols em 2 jogos. Boa tarde, Pio. Sei que o foco são os times da região e os paulistas, mas dá uma olhada no que o Botafogo do Rio tá comemorando a convocação do podólogo. Cara, eles postaram lá no Twitter, acho que é o Twitter, isso, no Twitter oficial do Botafogo. Seleção! Exclamação. Bruno Galarte, podólogo do Fogão, foi convocado para o Sub-17 do Brasil. Adquiriu experiência e compartilhou seu conhecimento. É o Botafogo servindo a seleção brasileira em seus diversos departamentos. Achei muito legal a atitude do Botafogo, porque ele comemora o fato de um profissional dele servir a seleção, mas ele valoriza o profissional, inclusive. E tem outro no futebol importantíssimo. Nossa senhora, o podólogo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O cara com uma unha encravada ali, ele não joga. Lembra em 98, o Ronaldo, as bolhas, né? Teve um problema. Exato. Você não joga, pelo amor. Por falar em problemas, como disse o Carlão, nós tivemos um problema muito chato, muito chato, no último final de semana, em Limeira, no jogo entre Inter de Limeira e Corinthians. A Letícia Oliveira, da EPTV, nossa companheira, ela traz esse relato até pra gente, Letícia, porque a Polícia Militar barrou a entrada e ela fala, né, sobre 2 torcedores que estavam de muleta. E os policiais não deixaram esses torcedores entrarem no estádio, alegando que eles poderiam usar as muletas como arma, gente. Olha que coisa absurda. É por aí, né, Letícia? Boa tarde. Boa tarde, Pio. Boa tarde aos ouvintes da CBN Campinas. Infelizmente, tivemos essa situação bem triste e constrangedora no último sábado, quando a Inter de Limeira recebeu o Corinthians pela 3ª rodada do Campeonato Paulista, jogo que terminou empatado em 0-0 no estádio Major Levi Sobrinho. A reportagem da IPTV mostrou que ao menos 2 corintianos tiveram dificuldades no acesso ao Limeirão. Isso porque esses torcedores, que são pessoas com deficiência, contam que policiais militares vetaram a entrada deles com suas muletas, alegando que esse instrumento de apoio poderia servir como arma em um possível confronto entre as torcidas. Milton Fiani de Pina é integrante da torcida organizada Gaviões da Fiel e teve a perna direita amputada há 10 anos depois de sofrer um acidente de moto e, portanto, precisa das muletas para a locomoção. Já Celso Guedes é morador de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, e veio a Limeira para ver o Corinthians e também foi impedido de entrar com a bengala que ele usa para se deslocar por conta de uma sensibilidade que ele tem em uma das pernas. Ele precisou ser amparado pelo filho Matheus, de 19 anos,
para chegar à arquibancada. Em nota, a Polícia Militar disse que orientou esses torcedores sobre os pré-requisitos para permanecerem no espaço onde estavam, mas ainda, segundo a PM, foi oferecido pelo promotor do evento um camarote com toda a segurança e condições necessárias para pessoas com deficiência, mas esses corintianos teriam recusado a mudar de espaço. A Federação Paulista de Futebol disse que lamenta e repudia atitudes desumanas como esta e que vai pedir uma reunião com a Secretaria de Segurança Pública do Estado para discutir os tratamentos oferecidos aos torcedores. Lamentável, né? Eu volto com você, Pio. Lamentável, Letícia, lamentável. A gente tem 10 segundos, Carlão, mas... Carlão, o cara chega sem uma perna. Ele teve a perna amputada. Como é que ele pode estar com a intenção de ir com a muleta pra usar como arma, Carlão? Pio, cara. A gente tem um profundo respeito pelos policiais. Sim. São trabalhadores, são lutadores, são pouco reconhecidos, são mal remunerados e a gente tem que ter o respeito. Só que em alguns momentos falta o bom senso, né? É o bom senso, é só isso. 4h54, vamos falar do Bugre, que ontem foi a capital paulista, como já dissemos, e foi derrotado pro Corinthians. Agora, já pensando inclusive na próxima rodada para buscar a reabilitação. Júlio Nascimento, fala do Bugrão. Pois é, Pio, torcedor do Guarani ainda um pouco apreensivo com esse começo de Campeonato Paulista. 4 jogos, 2 derrotas fora de casa, contra o Santo André e contra o Corinthians. Em casa, a vitória contra o Santos e também o empate contra o Ituano. Próximo compromisso do Guarani fora de casa mais uma vez, contra o Botafogo no sábado em Ribeirão Preto. O Guarani ainda buscando vencer fora de Campinas, não aconteceu isso em 2023, e aí depois pega o Bragantino dentro de casa na outra semana, e aí vai ter até um período maior de recuperação até o jogo contra o Bragantino, porque tem uma semana. Contra o Bragantino, a tendência é que o departamento médico esteja mais vazio. O Derek, o Bruno José, o Giovanni Augusto, os jogadores que não estão participando das atividades devem estar disponíveis nesse jogo, mas ainda pro duelo contra o Botafogo, a tendência é que não. E também a preocupação com o Nicolas Careca, que deixou a partida contra o Corinthians sentindo dores e também será reavaliado. Informação confirmada pelo técnico Moser ao microfone da CBN. Eu poderia, assim, tranquilamente falar da questão do calendário, né, da quantidade de jogos no início de temporada, mas é o nosso calendário, assim, não tem muito o que fazer, nós temos que nos adaptar. Infelizmente essas lesões elas acontecem, né? E hoje provavelmente o Nicolas também sentiu o adutor, então ele provavelmente vai ser avaliado hoje ou amanhã. E aí nós temos que começar a recuperar os jogadores para enfrentar o Botafogo no final de semana. Então não tem muito tempo assim para você recuperar. O próximo adversário sempre é um adversário duro também. Então é isso, assim, temos desempenho, sai satisfeito, o resultado obviamente nos deixa triste pelo aquilo que a equipe apresentou. Sei que ainda é difícil já projetar o jogo contra o Botafogo, mas dos 3 citados, o Giovanni, o Derek e o José, é difícil ou você tem esperança de contar com eles para Ribeirão Preto? Provavelmente não vou contar com nenhum dos 3, né? Provavelmente, né? É difícil, é cedo ainda para afirmar isso, né? Mas provavelmente nós não vamos contar com nenhum deles, e aí eu tenho que colocar em campo o que nós temos de melhor, aqueles que estão mais recuperados também. E esse tipo de problema é natural em início de temporada, principalmente pela quantidade de jogos que nós temos, né? É um início bem duro e nós sabíamos que ia ser assim. A tendência, né, Pio, é que para esses próximos jogos o Guarani mantenha aí a sua formação com 3 volantes. Existe ainda uma ideia de usar mais jogadores das categorias de base nos próximos jogos. Ontem o Rafael entrou, o Theo foi convocado, então o Guarani tem avaliado muito no dia a dia esses jovens atletas, justamente para dar mais oportunidades e pensando aí nessa sequência do Campeonato Paulista, que é ainda uma sequência pesada de jogos, né? Um jogo atrás do outro. Depois do jogo de sábado em Ribeirão Preto, aí sim o Guarani vai ter um descanso maior, justamente para recuperar esses atletas e tentar dar mais opções para o técnico Moser de um jogo para o outro. Só um detalhe também, né? O Guarani teve 2 semanas a mais de preparação física, e o que chama atenção é que os jogadores que estão se machucando são jogadores de ataque, né? Tem o desgaste do Diogo Matheus, que é uma situação bem específica, mas o Derek, Giovanni Augusto,
o Bruno José, o Nicolas Careca sentindo, todos eles jogadores do ataque, então o Guarani também está avaliando aí o esquema de jogo, a proposta, para tentar identificar o motivo dessas lesões musculares nesse começo de temporada, Pio. Precisa acabar com essas coisas de lesões, porque se o Guarani já não tem um elenco maravilhoso, então precisa trabalhar muito firme nessa questão física. E outra, né, tem um jogador que é essencial no esquema, é a referência técnica, como é o Giovanni Augusto, e essa é a segunda temporada, né, ele completou uma e agora está iniciando a outra. Na primeira temporada ele teve em meio ao Campeonato Paulista uma lesão tranquila, não vou dizer tranquila, mas não desfalcou tanto o Guarani. Agora na Série B, no momento em que o Guarani precisava, depois ele entrou e encarou. Mas o Guarani sentiu muito a ausência do Giovanni Augusto na Série B num momento complicado. E agora o Paulistão é um tiro curto e você precisa. Não vou dizer que ontem, tivesse o Giovanni Augusto, a história seria diferente. Talvez não, acho até que não seria diferente. Mas, cara, você tem um jogador de qualidade na sua equipe, você joga a bola nele, ele vai parar, ele vai tranquilizar, ele vai tomar uma falta, ele vai dar um respiro, ele vai colocar o atacante numa boa situação, porque ele tem qualidade para isso. Então, é um jogador que faz falta. Tudo isso para dizer que, além do Giovanni Augusto, o Bruno José, que é um jogador fundamental hoje no esquema do Mozart. Então, o Guarani precisa rever o que está acontecendo. Lesões musculares nesta época, elas são normais. Só que, à medida que a gente olha para a temporada passada e percebe que teve quase um mês, mais de um mês de preparação, aí que o Corinthians teve 2 ontem, né? Nós falamos hoje, Cantídio e o Maicon. Para terminar, Alex Eduardo de Mojimirim, Antônio Lobo. Manda. Resenha boa essa. Fiz uma peneira com 14 anos no Mojimirim. Não passei. Na segunda tentativa, fui tentar como goleiro, mas não levei luva. Mas Bons tempos de peneira da época do Wilson de Barros. Ele tá isso, é a coisa mais legal que tem, porque você faz amizade. E assim, se um for chamado é muita coisa, e se destacar, né? Porque aí a gente vê o tamanho que o futebol representa. Hoje eu acho que nem tem quase, né? Hoje é mais aquelas indicações de empresário, acabou, né? Realmente. Mas a gente vê o tanto que o Brasil é apaixonado pelo futebol, aquele mundaréu. Teve uma vez também, rapidinho, uma vez eu fui numa peneira, eu era pra ser atacante. Aí quando o cara falou assim, quem que é atacante? 70% levantou a mão, eu falei, né, pau, vou baixar a mão. Aí o cara, o que você é? Lateral direito. 3 minutos, na primeira eu já fiquei lá, eu já pedi, vou embora. Mas eu já era mais velho, já tinha 15 anos. Você foi pro apoio, já saiu. Isso, já saiu. Já tava falou assim, mas já acabou? Eu falei, acabou. Acabou. Amarildo Brenning, amanhã a gente responde o seu questionamento. Obrigado, meu amigo. Segue 1-1 na final da Copinha. A gente volta na jornada esportiva daqui a pouquinho, a partir das 6h30. Até já, Carlão. Valeu, até já, Pio. Lu, Tchau. Julião, a todos. Um abraço, tchau. CBN Esportes Campinas, segunda edição.